Mais um Chablau. Eu sou a Thay Chagas e olha, hoje eu tô muito bem acompanhada. Não vou dizer que nunca estive tão bem acompanhada, mas tá ali nos top 3, pelo menos pra mim. Então eu vou pedir pros meus 2 telespectadores daqui aplaudirem muito, porque estamos com Samuel Opa! Rosa. Ê! Essa multidão aqui, Essa né? multidão tá Mas tem uma lotado. multidão nos assistindo. Tem uma multidão. Bem-vindo, Samuel. Obrigado, Thay. A gente se viu lá no No João no Rock. João Rock. E é um prazer estar aqui com você, falar do meu trabalho, falar para a rapaziada aí que acompanha vocês e me acompanha também. Sim, depois de uma longa estrada com o Skank, que, poxa, não tem quem não tenha acompanhado. E eu vou dizer pra você que uma vez eu fui pra Ubatuba, que dá umas 3 horas e Sei, meia. Litoral Norte. Minha Litoral sogra mora lá. Norte. Meu pai tinha um único CD no carro, Aham. que era do Skank. Sei. A gente foi daqui até Ubatuba ouvindo Skank. No final você não, pô, No nunca mais looping, quero ouvir essa banda. voltou ouvindo Skank. E aí a gente fica toda hora país do futebol, a gente... Mas é isso, é uma música que você ouve em família, você se diverte, é música de festa, é música de casamento, de aniversário, de show. E é muito alto astral, né? Sempre foi essa a ideia de vocês. Eu acho que o Skank entrou naquela prateleira de grupos, né, de bandas e tal, que são ecumênicas, né? Uhum. A gente não tem ali um segmento, pertence a um movimento específico e tal, e fala com todo mundo, Sim. né? Eu acho que a banda teve esse mérito de, durante 3 décadas, né, fazer Sim. música para um tantão de gente, sem necessariamente um público específico, um gueto, um séquito, né? Uma banda, como você falou, do vovô, da netinha, todo mundo ouve. E não que fosse a nossa intenção, acho que isso veio de forma espontânea, tá? Veio Natural. naturalmente, assim, né? Ao longo dos anos a gente foi construindo essa imagem e eu acho que quando uma coisa fica muito popular, ela não escolhe para quem ser, né? Sim. Ela é para todo mundo, porque se ela não for para todo mundo vai ficar popular. Exatamente. E o Skank nos seus 3 primeiros álbuns ali a gente vendeu mais de 2 milhões, né? Então uma banda que vende isso tudo, né? Na época o CD ainda tinha que estar na casa de muita gente. Sim, dentro de casa, você dependia de um aparelho. Uma das coisas muito legais que eu ouvi, inclusive, no João Rock, exatamente por essa energia do Skank, que é, cara, eu sei todas as músicas do Skank e eu nem sei porquê. Muita gente falava isso, né? Você via as pessoas mais novas falando assim, pô, de repente não é uma coisa que eu tô ouvindo no fone, mas quando toca, eu sei cantar e eu não sei em que momento da minha vida eu aprendi, em que entrou momento ali, eu comecei. né? Ela entra dentro de você. Mas agora, você tá com seu projeto solo, que se chama Rosa, e Isso. vai lançar dia 27 de junho. É isso? É isso aí, Thay. Eu acho que para quem acompanha já sabe a história, né? O Skank parou ali em 2023. De lá para cá eu tenho uma nova banda. Já tocavam comigo, na verdade, esses caras já tocavam comigo. E eu acirrei, então, esse trabalho. A gente ficou... algumas pessoas pensam, você não vai tirar um ano sabático, dar uma descansada depois de 30 anos, ou depois de uma turnê de despedida de 100 shows num ano, né? Foi um negócio bem... Foi muito gratificante, mas foi muito intenso. E todo meio catártico também, porque era um momento muito delicado, né? Mas não, eu preferi seguir e fomos azeitando, a banda foi azeitando ali, né? Foi pegando cancha, e digo que foi muito prazeroso. Aí eu inventei de tocar umas coisas que eu não tocava. Toquei uns covers, trouxe músicas que eu tinha gravado com outras pessoas, mas que eu não tocava no Skank. Por exemplo, Lourinha Bombril, que eu gravei com os Paralamas. Gravei Tarde Vazia com o Ira. Eu vim trazendo essas músicas para o repertório, né? Girassol da Cor do Seu Cabelo, que é do Lobos, que eu gravei com ele também. Enfim, fui brincando até que agora, no início do ano, a gente parou os shows e tal para fazer o disco. E foi uma baita de uma surpresa ver que a banda, tal qual aconteceu no palco, da sintonia, da conexão, também se deu no estúdio, sabe? Foi muito tranquilo, muito fácil de fazer o disco. Tanto que em um mês a gente gravou 10 músicas. Foi rápido. Fiquei assustado, A gente ficou um mês compondo, ali eu fiz
18, 19 músicas, uma eu já tinha escrito antes da pandemia. E aí escolhemos 10, entramos pro estúdio, fizemos essas 10, mixamos e o disco está pronto. E minha filha ia nascer em março, né? Final de março, início de abril, ela antecipou um pouquinho. E eu falei, eu tenho que estar com o disco pronto antes dela nascer, porque aí eu vinha para São Paulo, ela nasceu aqui. Eu viria para São Paulo e depois de nascer, aí não dá, é noite sem dormir, né? Sim. Carregando. Apesar de agora o trabalho não tá tanto comigo, nem teve, né? Porque sempre a mãe é mais presente nessa hora. Mas e agora a gente retomou e vamos lançar o disco. E já experimentando o single novo, como foi o caso do João Rock, já estreamos o single novo. Né? Sim, a gente vai mostrar um pedacinho para quem não viu o João Rock. Eu achei muito interessante a sua sintonia com a banda, porque as pessoas estavam intrigadas, a gente até falou isso na transmissão. Putz, como será que vai ser o show do Samuel? Porque todo mundo conhece o show do Skank, né? E, cara, você tem uma presença de palco, como já tinha com o Skank, mas você ali, como Samuel, você dominou o que o Skank trazia. E a sua banda é incrível, aquele baterista, misericórdia. Eles são. É uma coisa incrível. Eles são absurdos, assim. Foi um show muito legal. Foi um dos poucos shows. Esse eu desci na galera, é meio difícil ali. Mas esse eu desci e eu assisti total lá de baixo, porque. Que legal, é o melhor lugar. É diferente, né? Você tá assistindo ali do palco, você tá vendo uma coisa. Pô, na galera tá todo mundo. Não, é questão de som também. E foi isso. Eu não fui, ali naquele dia no João Rock, não fui outra coisa, nada além, diferente do que eu sou, do que eu sei fazer, do que eu fiz ao longo de 30 anos. Né? Chegar, defender minhas músicas, tocar. Claro, agora com uma outra banda, querendo ou não, dar uma outra roupagem. Você falou do Marcelo, é um virtuoso, um menino de 28 anos, toca pra caramba, canta muito bem. Aí tem o Pedro Kremer nos teclados, que era da Cachorro Grande. Ótimo também. O Boi, que é o Alexandre Mourão no baixo, que é ele fez parte da minha primeira banda. Que legal. E aí eu voltei a tocar com ele e o Doca tocava no Skank, né? E os metais. Eu disse, a minha intenção não é brigar com o meu repertório. Não tô de mal das coisas que eu fiz com o Skank. Inclusive, a gente batalhei muito para fazer aquilo e né, a gente deu muita sorte, contamos com o talento de todo mundo, um se ajudando, o outro se ajudando. O Skank envelopou como ninguém, como uma banda que tem uma excelência, conseguiu fazer aquelas músicas chegarem até as pessoas. E eu agora saio aí defendendo essas canções, vou juntar com essas outras que eu fiz, talvez toque sim algumas coisas que gravei com outras pessoas. Sim. É isso, agora tá na minha mão. Eu vou desenhando o repertório, à medida que o tempo vai passando, obviamente, novas músicas irão se juntar a essas que já existem. Mas o importante dizer é que agora, assim, está comigo. É só uma nova fase. É uma nova fase, está comigo, eu respondo pelas coisas agora, a responsabilidade é toda minha, né? Uma banda é algo mais democrático, aquilo que se vê o resultado, né, da tensão de 5 cabeças pensantes, agora não mais, né? Sim. É claro que eu tenho uma equipe, ninguém faz nada sozinho, empresário, produtor, uma equipe, escritório, uma puta banda junto comigo e tal, mas a palavra final agora é minha. Sim. E eu resolvi agora foram 30 anos. O Skank durou 30 anos, né? Com a formação original e com plena atividade nesses 30 anos, que é inédito. Eu acho que junto com a gente, talvez só os Paralamas. Sim, pouquíssimas bandas. Pouquíssimas bandas. Nenhuma, eu acho. Só os Paralamas mesmo, que eu me lembro agora. Eu decidi que era um tempo suficiente. Deu para vir até aqui, como diz a música. É um adulto. Vocês criaram um adulto. Então, muita gente que fala, né? Pô, a banda, não sei o quê, não sabe, né? Às vezes a gente tem mais tempo do que a própria idade das pessoas que estão falando. Sim, exatamente. Pô, 30 anos, né? Então, achei que era um momento, assim, de ser só eu agora, eu ser meu. Você ser um pouquinho seu, né? Se curtir um pouquinho. E eu achei muito legal, porque a sua primeira música de lançamento do álbum, que se chama Rosa, Segue o Jogo. Então tá tudo bem, tudo que aconteceu, mas agora segue o jogo, sou eu aqui. É um pouco isso. Eu não falo do Skank especificamente. São várias coisas nas nossas vidas que acabam, né? Sim. Relacionamento de trabalho, seu com a sua profissão, seu com o namorado, com família, né? Tudo. Isso são coisas cotidianas. Quando acontece com a gente já acha que é só com a gente.
que é episódico, que, porra, mas essa tragédia... Por que comigo? Mas não é, né? Algo corriqueiro. Eu falo, claro, do alto de uma posição de alguém já cicatrizado. Uhum, Que total. passou por isso, e agora já vê de um outro jeito, com uma certa leveza. Não sei se dá para falar disso com leveza, mas eu quero tratar de um assunto que eu acho que é de todo mundo, de toda hora, tudo, Uhum. né? Mas, Diariamente coisas vão acabando na nossa vida, né? E sim, começam outras. se não tem como começar outra, né? Mas só pergunta, é pro Skank que você fez essa música, é pro, né? Pra algum relacionamento? É pra quem Não, quiser. é pra tudo, né? Uhum, pra todo mundo. Agora mesmo, um amigo meu escutou a música, adorei a música, mas não vou escutar mais. O que houve? Não, é porque meu casamento tá acabando, cara. Eu falei, nossa, lamento e tal. Então ouve depois, mas segue o Vai jogo. com calma. E as próximas músicas, o álbum todo, ele conta uma história junto? Ou são partes diferentes de um mesmo todo? Thay, eu acho que muito estimulado pelo resultado de algo parecido que eu fiz lá no Skank, que tocou pra Abessa, tem mais de 100 milhões de plays no Spotify, uma coisa incrível. Eu achei que seria um momento também de começar a escrever mais, sabe? Uhum. Eu acho que quando a gente faz música com um parceiro ou com uma parceira, como foi o caso que eu fiz com o Chico Amaral, com o Nando Reis fiz várias, Sim. com o Rodrigo Leão, que também está nesse disco comigo, ou com a Marina Lima, ou com tantos outros, Edgar Escandurra. Fica aquela coisa, letra e melodia. Mas eu acho que sempre, por mais que majoritariamente eu tenha feito a melodia, você é um pouco letrista também, e o letrista é um pouco melódico. É um pouco da música, porque nunca é aquela coisa, um dá pitaco no trabalho do outro. Eu falo, não, eu acho que, como foi o caso de Sutilmente que eu fiz com o Nando Reis, eu insistia para que tivesse mais letra. Ele falou, não, tá bom, esse tanto que eu escrevi. Aí eu fiz uma outra parte, mostrei para ele. E às vezes eu troco letra, peço para trocar palavra e tal. Tem as coisas, não muitas, mas no Skank que eu já havia escrito também a letra, eu resolvi também pelo resultado do algo parecido, eu resolvi insistir mais. Eu acho que era a hora disso, é um disco mais autobiográfico, uma hora de me colocar mais. Há que se ter um pouco de autoabertura, não dá para ficar se escondendo muito. A melodia, a música, você não se mostra muito, mas na letra você tem que, ainda que esteja falando dos outros, é o seu olhar, né? Uhum. Então eu achei que seria a hora. Então foi isso, o disco foi construído assim. Mas de forma muito espontânea, muito rápida. Natural. Eu tô curiosa pra ouvir as próximas músicas, assim. Eu ouvi um pouquinho antes de lançar, que eu tava com o Yuri, aí ele tinha recebido, ele mostrou e já fiquei tipo, cara, que legal, assim. É bom saber que não acaba o que a gente já gosta, assim, sabe? Muitas pessoas estão aliviadas, eu tô sentindo isso. Sim, que bom que Muita você gente voltou. aliviada, assim, pô, ainda bem que o cara vai continuar, porque não ficou muito claro. Assim, pra muita gente ficou, mas pra outras pessoas não, né? Sim. Às vezes eu pego um Uber, um táxi, o cara vê, mas acabou mesmo, aí você não toca mais. O pessoal acha que aposentou, alguma coisa. Não, agora eu sigo carreira solo e tal, vou fazer um show hoje, não sei aonde. Continua, tá tudo certo. Você falou de músicas que você escreveu com Nando Reis, Paralamas, Zira. Quem você gostaria muito de uma colaboração, seja gringo ou nacional, e ainda não aconteceu? Eu acho que daria para fazer uma lista enorme assim, de pessoas que eu não trabalhei, que eu gostaria de trabalhar. O pessoal do Terno Rei, andei fazendo uns feats com eles, gravamos uns vídeos. Poderia compor alguma coisa com o Ali, que eu gosto muito, que é o vocalista e compositor. Eu gosto também do Gilsons, adoro. É uma delícia de música. E aí tem tanta de gente legal nova, Duda Beat, Marina Senna, tem o Djonga, que é do rap, mas eu poderia fazer uma coisa com ele, que é de BH, meu conterrâneo. Dos medalhões, assim, o Gil, acho que o Gil é um cara que, sim, que eu admiro muito, mas que a gente nunca, né, trabalhou já. Apesar de eu ter regravado uma canção dele, que é o Vamos Fugir, uma canção que virou, quase nos apropriamos dela, né? Enfim. Muito legal, porque eu acho que de todas as respostas que você me deu, nenhuma eu esperava, assim, elas não são respostas óbvias.
Legal. E muito legal que você passou por diversos estilos, assim. Do Terno Rei, que é um MPB mais clássico. Meio indie rock, Meio né? indie rock. É. O Gilsons, que é o puro MPB mesmo. A nova Marina, MPB, né? A Marina Sena, que é mais Pop, ousada. um MPB pop, né? E o Djonga, que é do rap, assim. O Djonga me surpreendeu, assim. Acho que seria algo bem curioso. Eu já tinha até falado com ele, encontrei com ele no João Rock e tal. Primeiro a gente vai tomar umas cachaças junto. Ele adora isso, e aí tá tudo certo. Mineiro sempre dá um jeito de se resolver. É isso aí. Você citou bandas novas como o Terno Rei, e o seu filho, Juliano, ele também tem uma banda, que é a banda da Parte, né? Inclusive, eles tocaram no Rock in Rio de 2022, no palco Supernova. Isso. Como que é pra você ter um artista dentro de casa também, além de você? É incrível, porque é muito legal. Eu converso com o Juliano diariamente. Apesar de hoje ele estar em Belo Horizonte, eu estar em São Paulo, mas a gente sempre está encontrando. E eu tive a sorte dele gostar das mesmas coisas que eu, porque ele é músico e adora futebol também, é cruzeirense fanático, hoje mais fanático do que eu. Então a gente tem sempre assunto. Mas principalmente música, eu gosto muito. Ele é uma espécie de alter ego meu, porque ele consegue ver umas coisas de fora, com o olhar dele, de uma pessoa jovem, que compartilha dos códigos da nova geração, que eu não os tenho, como eles têm. Sim. Eu sou de uma outra época, né? Então, o Juliano às vezes me traz. Por exemplo, o Marcelo, o baterista, foi o Ju que me apresentou. Pai, tem um cara que eu quero te apresentar, que toca bateria e tal. E bandas também. Né? Tem bandas que ele me apresenta, que depois eu vou conhecer, que eu adoro. Eu não lembro se o Terno Rei ele me apresentou, mas ele já me apresentou várias bandas. E hoje o formato de fazer música, o jeito de fazer música é muito diferente, né, dele e tal. E o da Parte já vai pro 3º álbum, né? Sim. Eles já são muito compositores. Eu falo com ele, cara, o Skank não era compositor assim como vocês são. Vocês fazem música com uma fluência absurda. Muito rápido. E todo mundo muito capacitado. Um cara lá toca... O Ju toca bateria, sabe um pouco de teclado, toca guitarra, compõe. E assim são todos. Eu acho incrível isso. A ponto de o João Ferreira, que é o vocalista do Da Parte, escreveu comigo, nós escrevemos 4 canções nesse disco. Caraca. Né, pro disco, mas entrou só uma. As outras eu pretendo gravar pra frente. Mas ele fez comigo uma música chamada Flores da Rua. E ele é um baita de um letrista. Então, o Juliano, como ele tem 25, ele é de uma geração mais nova, várias vezes ele me reposiciona na música. E eu também falo algumas coisas com ele, apesar, às vezes, do tom irônico dele falar, tipo... sério, pai? Sei o quê. Coisa de filho, normal. Mas eu, às vezes, dou uma chamada, né? Vai lá, jovenzinho, então vai ver qual é. Aprende aí na raça. Mas, e agora eles estão gravando o 3º álbum. Eu admiro, eu gosto muito da Parte, não falaria se não gostasse. Acho que... é uma das boas coisas do rock brasileiro, ou do pop rock, como queiram e tal. E ele agora está mais numa onda também de produção. O disco está sendo gravado, né, no estúdio, que ele está mais também vendo, né, fazendo algumas coisas de produzir, não só ajudando no disco dele e aprendendo, mas também de outras pessoas. Apesar dele ter formado em jornalismo, eu acho que ele vai ficar mesmo na música. Ele foi pra música. Muito legal que eu vi uma entrevista que ele deu para um outro veículo, que ele fala que você sempre dá dicas para ele, mas nunca num tom de professor, sempre num tom de amigo. Ele fala... Eu tento, né? É sedutor, né? E é inevitável que às vezes eu fale muito num tom de alerta. Faz isso, não faz aquilo. Mas uma das coisas que eu estou incentivando o Juliano a fazer é escrever letra. Porque eu acho que você não precisa ser um poeta para escrever letra de música. Música popular é diferente. Né? E também, assim, não dá para olhar para a música popular sempre com a régua de um Caetano Veloso, de um Chico Buarque. Exato. Esses caras são gênios. De um Gil, né? Esses caras são gênios. Então você pode baixar a régua um pouquinho e ver o quanto a música popular funciona sem que o letrista seja um PhD em letras. Entendeu? Um poeta, um cara que vai fazer um tratado de literatura. Como bem falou uma vez o Nick Hornby, que é um escritor que eu adoro, que fez Alta Fidelidade, escreveu também um outro livro que eu adoro, que chama Febre de Bola, um inglês que é
aficionado em música e também em futebol, torcedor do Arsenal. Ele falou que a letra da música popular é o calcanhar de Aquiles da literatura. Lá você não encontra coisas tão brilhantes. À exceção desses gênios que eu falei. Então, que um músico ele pode ousar fazer letra de vez em quando, não tem problema. E às vezes fica bom e funciona. E tá tudo bem. Então eu tô insistindo muito com ele para que ele escreva. Ele já escreveu letras, mas ele é mais melodista, assim como eu. Uhum. Mas ele já escreveu letras. Eu falo com ele, cara, escreva. É igual redação de colégio. Gasta tempo. Você tem que sentar, você tem que pensar. Você vê uma pessoa, uma cena, uma imagem interessante, vai anotando no bloquinho. Eu vi também que o Mick Jagger anda com um bloquinho na mão, que tudo que ele acha interessante, ele vai anotando e depois joga na letra. É isso. Não é do nada. Precisa de um esforço. Não é pensar naquela genialidade, apareceu e tal, como Caetano Veloso escreveu O Menino do Rio um dia. Ontem a Baby do Brasil falou pra mim no voo. O cara pediu a música pro Caetano, no outro dia ele me entregou Menino do Rio. Eu falei, como um cara faz Menino do Rio de um dia pro outro, né? Que é uma clássica da música popular brasileira. Enfim, é isso. Vocês pensam em escrever algo juntos? A gente já escreveu melodia, né? Uhum. De uma música chama Declaração, com a letra do Carlos Renó, que é um puta de um letrista, faz música pro Lenine, pro Gil, aqui de São Paulo. O Renó, ele orbitou um pouco ali naquele movimento de São Paulo ali no início da década de 80, que foi o Lira Paulistana, com Arrigo Barnabé, com TT Espíndola, com Língua de Trapo, Premeditando Breck. É uma turma muito legal, produziu coisas na música fantásticas. Itamar Assunção, que eu adoro. E ele era o letrista dessa turma, escreveu muito com esse pessoal. E eu tô tendo a honra agora de escrever com ele. Então ele fez uma letra, chama-se Declaração, e eu fiz a música junto com o Juliano. Já lançamos, já tá quem procurar aí nas plataformas já consegue achar. Aí essa é a primeira parceria minha com o Ju. Legal. E voltando um pouquinho pro Rosa, videoclipe. Você é o cara do videoclipe ou você acha que não tem necessidade? Não, eu adoro. Associar a música à imagem, principalmente quando é um diretor bom. Né? No Skank nós tivemos experiências maravilhosas e outras nem tanto, né? O clipe de Dois Rios, por exemplo, eu acho lindo, que é dos Oscar Rodrigues Alves, e a animação do Nando Cohen, mas essa animação não é no YouTube, eu acho que não tem. E outras coisas belíssimas. O clipe de Resposta eu gosto, ele é singelo, assim, é do Cláudio Torres, né? Filho da Fernanda Torres. Enfim. E outras nem tanto. Eu adoro videoclipe. Eu queria... Olha, até eu vou te ser bem franco. Eu gostaria agora de inaugurar uma nova fase da minha carreira, de fazer bastante clipe e voltar a compor bastante. Porque eu acho que eu fiquei quase 10 anos sem compor um disco cheio, um disco inteiro. Sim. E agora eu fiz 20 músicas, eu fiquei muito empolgado. Falei, será que dá para lançar outro ano que vem? Vamos ver. Né? Mas o fato é que, de agora em diante, eu quero acirrar. E eu acho também que a experiência do YouTube, do canal do YouTube, que eu não tinha e comecei a ter na pandemia, ela me fez ficar diante de uma coisa assim, poxa, eu posso produzir conteúdo, eu posso falar da minha vida, da minha carreira, e as pessoas, pode ter gente que se interesse. E eu vi que tem. Não é o Brasil inteiro, mas... Mas tem. Então a galera que quer ouvir as histórias, quer saber como é que eu fiz tal música. O vídeo que eu fiz falando sobre Dois Rios, que é uma música que eu fiz com o Nando Reis, e depois entrou também o Loborges, ele tem mais de 500 mil de visualizações. Pô, isso é uma coisa muito legal. É muita né? gente. E então eu quero acirrar agora nessa produção de conteúdo do YouTube. Até porque também estou inaugurando uma nova fase. Eu não estou mais com gravador. Aquilo que eu falei, eu quero ter as rédeas. Eu quero ser meu agora. Sim, eu mando em mim. Eu quero ser meu, eu quero eu mandar em mim. Tá me proporcionando isso, assim, de, pô, eu posso escrever uma música, ela ser minha, o fonograma ser meu, um clipe que eu fizer vai ser meu. Isso é muito bom e eu posso lançar a qualquer momento. Não tenha, vamos dizer, aquela rigidez ou aquele padrão proposto na minha época pela gravadora, porque agora a gravadora também mudou, ela quer um single a cada semana, que eu sou super contra. Não acho que tenha também... Eu não acho que a quantidade necessariamente redunde em qualidade. Eu não acho que o cara compôs 40 músicas, ele vai conseguir tirar 10 melhores do que o cara que compôs 20. Nem sempre é assim. Nem sempre. Então, o muito nem sempre redunda em qualidade. Mas exercer isso é sempre muito bom.
a parte criativa é sempre muito bom. Porque há uma urgência e há uma demanda para que nós, que somos músicos de estrada, fiquemos o tempo todo na estrada. É agenda, é show, é bilheteria, é não sei o quê. E a parte criativa, porque o show é uma repetição. Sim. Uma vez eu falei que a estrada ela é muito rude. Ela é como dizer, é uma delícia. Mas aquelas 2 horas em cima do palco. O resto não é tão legal assim. Porque a estrada é o hotel, não é a comida da sua casa, entendeu? Você não tem as pessoas que você ama ao seu lado. Muitas vezes a sua mulher não pode ir, o seu filho não pode ir. Então, é rude. Você fica sozinho no quarto de hotel e tal. E não é tão criativo. A estrada é repetir aquilo que você criou. Né? Por isso eu falava do Skank, assim, pô, por que justifica a existência de uma banda para ficar só defendendo aquelas músicas que ela criou? Isso não precisa de uma banda, qualquer um pode fazer, o Zé, fulano de tal, pode tocar na churrascaria minhas músicas, eu posso tocar sozinho, o Henrique pode, o Lelo. Todo mundo. Uma banda justifica sua existência quando ela está criativa. Aí precisa de banda. Fora isso, ficar só defendendo suas músicas, eu não acho que seja tão necessário. E ficar na estrada é repetição. Eu adoro, eu me considero um músico de estradeiro. Mas para mim o trabalho mais nobre é a criação. E o videoclipe é uma criação. A música nova é uma criação. É isso que eu quero acirrar agora na minha carreira, Thay. Será que nessa criação de conteúdo, nessa sua vontade, a gente vai ter um projeto documental de quem é o Samuel na estrada? Então, eu gostaria de ter isso. Eu acho que o Skank é escasso isso no Skank, a gente não tem. Não documentou muito. A nossa última turnê não foi devidamente documentada. O último show, sim, no Mineirão, 60 mil pessoas e tal, foi documentado, ainda não foi lançado. Mas eu acho que é uma coisa também muito interessante e muito fácil de fazer. Tanto que esse disco agora há um planejamento para que a gente agora mesmo, em julho, faça ele todo ao vivo no estúdio. Você vai ter o disco no estúdio gravado e vai ter a banda tocando Take One. Também no estúdio, todo mundo tocando agora. 1, 2, 3 foi. Já é ir falando sobre o processo. Isso é muito legal. Eu quero acirrar exatamente isso. Visualmente também. E eu acho que tem muitos profissionais ultra qualificados para fazer isso, sabe? Bem legal, bem curioso. Você falou do show que ainda não foi e lançado. só mais um parênteses. Diga. Uma vez eu conversei com um cara da gravadora e ele falou para mim, você fazer na época, DVD, hoje não é DVD porque tudo vai para as plataformas, vai para o YouTube. Não. Sim. As pessoas vão querer ver mais o making off do que propriamente escutar de novo Jack Tequila. Total. Quer saber como foi e tal. O meu canal do YouTube é um pouco isso. Eu explico como foi a história de Dois Rios. Como essa história do Sutilmente, que eu fiquei ligando pro Nando. Falta uma parte nessa letra. Ele, não falta. Falta sim. É um pouco isso. É um pouco. Você citou o show do Mineirão e eu ia te perguntar se ele já tinha sido lançado. Quando que ele vai ser lançado? Já sabe? Ele tá pronto, tá editado, tá dependendo só de relações contratuais. Tá. Assim que resolver, vai ser lançado. Mas agora a gente vai esperar um tempo, pedir para os meninos, ter total compreensão, lançar o meu disco. Um tempo, depois lançar Total. E quando começa a turnê de Rosa, que a gente vai poder ver de perto? Ela tá na estrada, né? Eu já estou fazendo alguns shows, mas assim, à medida que o tempo for passando, depois do lançamento, as músicas novas vão ser incorporadas. Então, aqui para São Paulo, no dia 2, no Espaço Unimed, já devemos ter aí, talvez, no mínimo a metade do disco no show. Tá. O resto eu vou completar com músicas conhecidas, obviamente, e aquilo que eu falei, de trazendo uma ou outra música que eu gravei com outro artista que não tocava no Skank. É o caso, por exemplo, de Tarde Vazia, que foi lindo lá em Ribeirão, todo mundo cantou. Lá em Ribeirão a galera tava extremamente empolgada. Acho que não teve uma que ninguém não cantou assim. Foi um show que eu fiquei especialmente muito feliz, porque primeiro que não é meu público ali só, né? É o público de todo mundo. Sim. E segundo que eu achei que teve muita empatia com o público, uma aceitação, né? E até essas coisas, né? De tocar uma música do Ira, o pessoal entendeu bem e tal. Apesar de eu ter gravado com o Ira essa música, né? E
E até não segue o jogo mesmo. Achei que o pessoal ficou ali, prestando atenção, ouvindo e tal. Ouvindo, E curioso. engraçado, né? Porque o Alexandre, baixista da banda, ele não tem a menor experiência, né? Eu achei que o pessoal ia cantar, já segue o jogo. Falei, Alexandre, mas a música foi lançada ontem. Foi literalmente um dia antes. Ele achou que é fácil. Não é muito simples assim, cara. Fazer um hit, pôr uma música na boca do povo, é igual ganhar a Libertadores. É tão difícil quanto. Não é simples. Você precisa jogar bem todos os jogos pra chegar lá. E fazer um tantão de coisa. Sim. Não é só ter uma música boa na mão. Segue o jogo, vai ter clipe? Eu espero que sim. Não agora. Primeiro sai a música, talvez a gente grave em julho. Vamos ver. Bom, já tem vários projetos encaminhados ali. O Samuel realmente está tomando conta de si próprio. Então, caminho, né? Tantos anos de carreira. Tem alguma história engraçada de backstage, assim? Que aconteceu com Tem você? várias. Algumas eu não sei se eu posso contar, né? Então vamos na que talvez possa. Não sei se eu tenho uma engraçada, não sei, né? Mas, enfim. Não sei. Agora, assim, de cabeça, eu acho que não lembro. Aquele tipo de pergunta, quando alguém te pergunta, tudo sai da sua cabeça. Não fica nada. No dia a dia você lembra e tal. E tem umas coisas que eu acho que são mais piada interna, assim, que eu acho que é engraçado pra dentro da banda, mas... E a galera nunca nem vai saber. Fora, não tem... Eu vou te perguntar algo que eu tô... tiveram várias coisas curiosas, né? Assim, eu me lembro de grandes passagens, por exemplo, no Japão, né? Quando a gente foi pro Japão, a gente fez 2 shows no Japão, um em Nagano e outro em Nagoya. Claro, brasileiro, mas olhar a plateia é tudo japonês, mas eram brasileiros. Sim. Né? E eu me lembro que a gente foi ciceroneado por 2 japoneses, porque a agência que fazia os shows lá no Japão era uma agência que vendia celular só para a colônia brasileira no Japão. Então ela patrocinou o show porque ela tinha interesse em alcançar os japoneses brasileiros, né? E eu me lembro que eram 2 caras que ficavam de terno o tempo inteiro, mesmo que com os 38 graus que estava fazendo lá no verão, no Japão. E eles não conversavam com a gente. Era incrível, assim, porque tinha uma intérprete, uma menina do Paraná, e a gente falava em português, ela traduzia para eles em japonês. Aí eu falei, poxa, fulana, mas não dá para falar com eles em inglês, então? Porque a gente arranha o inglês aqui, eles também devem... eles falam inglês, não, eles não querem falar com vocês em inglês, eles querem falar em japonês comigo, em português com vocês. E assim foi a viagem inteira, a gente ficava meio falando as coisas, mas meio assim para eles, né? E foi muito curioso, porque tem uma norma de conduta, cada cultura tem uma norma de conduta, né? E eu me lembro que a gente fez uma coletiva no Japão, que eu falei, coletiva? A gente vai fazer uma coletiva, mas ninguém conhece a gente no Japão. O público que vai é só brasileiro e tal. Não, porque a empresa de celular quer que vocês façam essa coletiva. E a gente estava morrendo de sono, porque era o trocado o horário. Apesar de ter ido da Europa para lá, o fuso horário já estava um pouco mais adaptado, mas não estava Mas ainda é bastante. E era 5 horas da tarde, para nós 5 horas da manhã. Eu falei, deixa eu dormir no hotel e tal, não sei o que. Não, precisa da coletiva. Acabou a coletiva, a gente falou, vamos embora dormir. Porque ninguém conseguia ficar em pé às 7 horas da noite. Não. Agora tem um happy hour. Mas happy hour? Sim, tem um happy hour. E eles querem levar vocês num restaurante de comida japonesa. Eu adoro. Então vamos no restaurante. Aí, uma certa hora, a gente ali já todo mundo tranquilo, já meio um pouco chapado, alterado. Eles fizeram questão de levar não só os 4 do Skank, mas levar a equipe inteira para o restaurante japonês. Comida japonesa maravilhosa, né? Claro, tá no Japão. Cerveja japonesa e saquê, não sei a hora. Aí começou um burburinho, todo mundo começou a ficar alegre, que o grupo era dividido entre cruzeirenses e atleticanos. Tá. A velha rivalidade de futebol. E os caras torcedor do Atlético puxaram o hino do Atlético, chapado todo mundo. Nós cantamos o hino do Cruzeiro. Quando acabou, os japoneses bateram palma de pé. Acharam lindo. Aí, o que o pessoal tá batendo? Não, aí a menina falava, eles estão adorando, não tem mais hino. Eu falei, vai o do Corinthians e tal. E de repente começou a chegar cerveja e saquê na mesa. Eu falei, o que é isso? Não, os japoneses estão adorando, estão pedindo que você canta. Então canta do Palmeiras, do Grêmio e tal. E a gente... E quanto mais a gente cantar, mais cerveja mais ganha. cerveja vinha. E muito gentil, assim, né? Eu acho que eles são muito, assim, vamos dizer, né? Corretos. Corretos e tal. Viram a gente
Mas o louco é que esses 2 japoneses acompanharam a gente toda a viagem no Japão e fizemos programas turísticos sem falar um A, olho no olho, diretamente conosco, só com a intérprete. Eles aplaudiram, pelo menos? Não, eles vibravam com tudo, não sei o quê. Na hora que eu falei que eu queria... O Juliano era pequenininho nessa época, eu falei, eu queria numa loja que tem a roupa do Power Ranger. Lembra? Ranger? Sim. Power Ranger. Power Rangers. Eu falei com a menina, aí ela falou, eu não sei, mas vou perguntar pro fulano. Aí o cara, ela falou com ele, o japonês, aí ele olhou pra mim, tipo, passa Power Ranger no Brasil? Vocês assistem? Vocês assistem? Ela falou, aí ele tá impressionado que você lá no Brasil assiste Power Ranger, que é uma coisa japonesa. Eu falei assim, ô meu amigo, eu sou da época do National Kid, que era o Power Ranger dos anos 60. Que eu assisti nos anos 70. Aí ele não acreditou. Ele falou, ele não sabia que o Japão exportava esses seriados. É como se aqui a gente exportasse o Vila Sésamo, não sei se você lembra do Vila Sésamo, Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passasse no Japão. Uhum. E ele ficou impressionado, mas continuou não falando comigo. No dia de ir embora, a gente pega lá o trem-bala deles, chama Shinkansen. Shinkansen. Fomos pegar o trem-bala para ir embora, para Tóquio, de Tóquio, voltar para o Brasil. Quem estava na porta do trem? Os 2 japoneses. Hoje eles vão conversar com a gente, cara. Aí conversamos, chegamos lá e tal, eles não, tchau e tal. E aí ficaram com a gente, nós ficamos 10 dias, eles ficaram ciceroneando a gente o tempo todo. E os shows encheram, foram maravilhosos e tal. Quando a gente entrou no trem, o Haroldo falou, olha lá fora, os 2 japoneses estavam aos prantos, chorando, dando tchau pra gente. Tipo, como se você tivesse visitado uma tribo de índio, que você fez amizade e tal. Que foi tão bonito. Pô, os caras trocaram uma palavra com a gente e viraram nossos amigos. E foi muito chorando. Bacana. Foi uma viagem muito... E como essa, tem várias, né? Muito curioso. Eu vou fazer uma pergunta agora que eu queria fazer muito. Talvez eu leve uma bronca, mas eu quero fazer. Que é... Imagina. Cara, de onde as pessoas tiraram que a música Pacato Cidadão é Macaco Cidadão? Eu acho que... Eu não sabia dessa história até eu ouvir alguém cantando. E eu falei, você tá cantando Macaco Cidadão? Aí falaram, sim, mas eu falei, é pacato? Não é possível que eu sempre tenha cantado errado. E eu respondi isso na internet, virou um meme, eu né? Vi virou na internet. Coisa, Mas é comum, assim, às vezes as pessoas entenderem a letra de uma forma diferente, né? Mas isso aconteceu muito quando a gente lançou o Calango, porque no primeiro álbum, o Calango é o segundo. Calango tem Te Verde, Jack Tequila, Pacato Cidadão. Sim. E o primeiro álbum tinha uma música chamada Macaco Prego. E aí, quando lançou o Pacato Cidadão, muita gente falava, tem macaco também nesse disco e tal. A sonoridade. A sonoridade da letra, né? Da palavra. Uhum. E aí teve essa brincadeira que o cara entrou, pô, negócio de racismo, mas o Skank faz uma música, Macaco Cidadão. Aí eu falei, alto lá. Calma Pacato lá. Cidadão. Calma lá. Samuel, nosso tempo tá acabando, porque você tem uma agenda cheia, ainda bem, com esse novo projeto. Mas foi um prazer te encontrar no João Rock, te reencontrar aqui. Prazer é todo meu, Thay. Obrigado. Como a gente falou, a gente vai mostrar um trechinho dessa sua sintonia com a banda no palco. Legal. No seu novo show. E espero te encontrar nessa turnê por aí. Nos encontraremos, com certeza. Já tá convidada lá pro dia 2 de agosto. Pode deixar, 2 de Espaço agosto. Unimed, Tô no Espaço Unimed, então. Maravilha. E, ó, essa foto linda do novo quero projeto. agradecer aqui o nosso cenário aí, ficou lindo. Né? Lindo assim, né? Eu tô dizendo. Né? Minha parte tá atrapalhando, o resto tá bonito. Tá tudo lindo, tá tudo lindo. Foi mais um Chablau, então. Valeu. Com Samuel Rosa, um dicionário da música nacional. E Obrigado. Siga sempre bem-vindo pra voltar quando quiser. Muito obrigado. Tá bom? Valeu. Então, tchau. Tchau.